Oi, pessoal, tudo bem? Então, continuando com o nosso conteúdo aí, né, da última apostila do primeiro ano, que é cálculo estequiométrico. O que é estequiométrico? É um cálculo que leva em consideração o balanceamento da equação. Aqui tem uma teoriazinha que a gente vai ler, vou explicar para vocês, depois a gente já vai aplicá-los em aplicar essa teoria em alguns exercícios. A previsão das quantidades de reagentes e de produtos que participam das reações é uma das aplicações diretas da lei das reações químicas, conhecida como cálculo estequiométrico. Uma vez que a equação química expressa a proporção em quantidade de matéria, o mol das substâncias envolvidas na reação, pela estequiometria, é possível determinar outras grandezas como massa, número de moléculas e volume dessas substâncias. Veja o exemplo. Então, esse número aqui, ó, é a estequiometria dele, é a proporção dele. Vamos lá. A palavra estequiometria vem do grego stoichia, parte mais simples, e metrin, medida. Então, essa reação, ela me diz o quê? Ela já está balanceada e ela me diz que, vamos lá. Eu tenho 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para 2 mols de NH3. Proporção. E, na tabela periódica, determina a massa do nitrogênio. Cada N é 14, eu tenho 2, então essa massa vai ser 1 vezes 28, 28 gramas. Cada H vale 1, então aqui eu tenho 2 Hs, vale 2 gramas. Só que a proporção é 3, então 2 vezes 3, eu vou ter 6 gramas. E aqui o N vale 14 e o H vale 1, só que tem 3 Hs, 14 mais 3, 17. E o 2 quer dizer que eu vou multiplicar essa massa por 2. 34 gramas vai ficar. Então, a proporção em massa dessa reação é 28, está para 6, que está para 34. Número de moléculas eu também vou multiplicar por esse número, né, na frente. E o volume também é, se 1 mol ocupa 22,4, 3 mols eu faço 3 vezes 22,4 e 2 mols 2 vezes 22,4. Vamos mostrar isso em um exercício. Escreva a primeira regra, né? Escrever a reação balanceada quando necessário, quando ele não deu ela balanceada. Depois, verifique a proporção em quantidade de matéria entre os participantes da reação, de acordo com os coeficientes estequiométricos obtidos pelo balanceamento da equação. Depois, relacione a quantidade de matéria com as grandezas químicas indicadas no enunciado. O que ele quer dizer? Ver o que o exercício pede, se ele quer volume, se ele quer massa, número de moléculas, número de átomos. E, por último, estabeleça uma relação entre as informações apresentadas na questão. Uma regrinha de 3 ali para a gente descobrir o valor. Primeiro exercício lá na atividade, página 26. Vamos lá. Então, lá na página 26, atividade 1. Quantos mols de O2 são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de dinitrogênio de acordo com a equação? Primeiro a gente vai analisar, sempre, a primeira coisa que a gente faz é se a reação está balanceada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Vamos pensar. Eu tenho 2 N's e aqui eu tenho 2 N's. O N balanceou. 2Ks, 2Ks, balanceou o K. O oxigênio tem 5 mais 2 aqui, então eu tenho 7. 6 mais 1, 7. Então, a reação está balanceada. Então, a primeira coisa é isso, né? Dar uma analisada se a reação está balanceada. Se não, a gente tem que balancear. Aqui nessa questão foi bonzinho. Quantos mols de O2? Cadê o O2? Isso aqui, ó. Então, essa é minha incógnita. É isso que eu vou chamar de X. Quantos mols de O2? X. A partir de 2 mols de pentóxido de dinitrogênio. Pentióxido são 5 oxigênios e dinitrogênio, 2 nitrogênios. É essa espécie aqui. Então, quando eu tiver 2 mols dessa espécie aqui. Quando eu falo em número de mols, automaticamente o enunciado ele falou assim, ó, quantos mols de O2 para 2 mols de pentóxido de nitrogênio. O mol é o número que está aqui na frente. Sempre. Esse é o número de mols. Então, aqui, ó, de oxigênio eu tenho 0,5, que é 1 sobre 2, né?
E do N2O5, quando não tem nada na frente, é 1 mol. Então, a gente vai resolver essa regrinha de 3. Simples assim. Resolve aqui, multiplica cruzado e a gente determina 2 vezes o meio vai dar 1, x vezes 1 dá x. X é igual a 1 mol. Essa é a resposta. Qual a quantidade de mols de O2? 1 mol. Então, lembrando que a maior parte das nossas contas vai ser feita por regrinha de 3, então não tem problema. Próximo. Determine a massa em quilo de gás carbônico que pode ser obtida pela queima completa de 960 gramas de carbono puro conforme a reação. Vamos ver se está balanceada? Um carbono, 2 oxigênios, está balanceada. Quando ele fala em massa, eu tenho que ir lá, sempre que o exercício falar em massa, seja em quilo, em grama, em tonelada, não importa. Eu tenho que ir lá na tabela periódica e determinar a massa de quem o exercício está falando. Então, determine a massa em quilo de gás carbônico. Vou chamar gás carbônico de X, que é ele que eu quero. Que pode ser obtida pela queima completa de 960 gramas de carbono puro. Carbono puro é aqui, só tem carbono. Esse é o valor que o exercício deu. Agora, eu tenho que ir lá na tabela periódica e determinar a massa do CO2 e do carbono. Carbono sozinho, na tabela periódica, você pega a sua tabela periódica e vai ver que a massa dele é 12 gramas. CO2, o C vale 12 e eu tenho 1 carbono. O O vale 16 e eu tenho 2 oxigênios aqui no CO2. Então, vai dar 12 com 32, 44 gramas. Resolve a regrinha de 3 aí, multiplica cruzado, né? Ó. Então, vamos lá. Para facilitar a nossa vida, x vezes 12, 12x. 960 vezes 44. Daí a gente vai lá na calculadora, ou pega um rascunhozinho aí do lado e acha que vai dar 42.240. Prof, mas ele quer achar o x, aqui tem 12x. Então, eu pego o 12 que está multiplicando e passo dividido. 3.520 gramas. Ok, só que ele não quer em grama, ele quer a massa em quilo. Então, divide por 1.000. Divide esse valorzinho ali por 1.000, vai lá na calculadora e vai dar isso aqui, que é a mesma coisa que 3,52 quilos. Pronto. Porque lembra que o valor da tabela periódica, tiro transforma em grama. Então, para transformar em quilo, como o enunciado quer, a gente tem que dividir por 1.000. Ok? Vamos para o próximo exercício. Calcule a quantidade de matéria do hidróxido de magnésio necessária para produzir 380 gramas do cloreto de magnésio, de acordo com a reação. Vamos ver se ela está balanceada. 1 mg, 1 mg. 2O. Opa, só tem um O. Então, vamos balancear. Vamos botar 2 oxigênios aqui. 2 oxigênios. Agora, eu tenho 4 Hs aqui. Aqui eu tenho 2. E aqui eu vou precisar de mais 2. 4. 2 cloros, 2 cloros. Está balanceado. Então, tá. Balanceou. Botei os números na frente. Ok. Vai ficar um 2 ali na frente do HCl e um 2 na frente da A. Agora, vamos para o enunciado. Calcule a quantidade de hidróxido de magnésio. Aí, aqui, ó. Eu tenho que saber que o hidróxido é aquela substância que termina em OH. Então, ele quer saber o hidróxido de magnésio, que esse é o meu X da questão. Necessária para produzir 380 gramas de cloreto de magnésio. O cloreto tem cloro. E o magnésio tem um Mg. Então, esse aqui. Opa, 380, né? Deixa eu arrumar direitinho ali. Ok. Porém, contudo, no entanto, ele quer a quantidade de matéria. Ele quer 1 mol.
Então, primeira coisa é eu achar quantos mols de MgCl tem aqui. 1 mol. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou determinar a massa desse cara aqui. O Mg na tabela periódica, vamos dar uma olhadinha lá, vale 24. E o Cl, 35,5. Então, vamos lá. Mg vale 24 e só tem 1. O Cl vale 35,5, tem 2 Cls. Então, 24, 35,5 vezes 2, a gente vai lá e faz, ó, 35,5 vezes 2 vai dar 71. Soma tudo, 95. Isso é 95 gramas se eu tiver 1 mol. Só que o exercício, ele disse que a gente tem 380 gramas do MgCl2. Então, isso representa quantos mols? Vamos resolver a regrinha de 3. O que é a regrinha de 3 mesmo? Multiplica cruzado. 95x é igual a 380. Então, o x vai ser igual a 380 dividido por 95, que vai dar 4 mols. Então, a gente achou, no lugar de eu colocar o 380, eu vou colocar o 4 mols. Por quê? Porque ele quer a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é 1 mol, então ele não quer o grama. Então, no lugar do 380, eu vou colocar a quantidade de matéria que ocupa 380 gramas. Então, aqui eu vou colocar 4 mols. Quando ele fala de mol é mais fácil, porque mol eu uso esse número que está aqui na frente, ó. Quando não tem nada é 1, então se aqui for 1 mol, quando não tem nada é 1. E aqui for 1 mol. Resolve cruzado e vamos achar aqui quantos mols de MgOH2. X vezes 1 dá 1, x dá 1x, 4 vezes 1 dá 4. 4 mols. Essa é a resposta correta. 4 mols. Certo? Próxima. Exercício 4. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com o monóxido de carbono. Óxido de zinco, o zinco é mais 2 e o oxigênio é menos 2, então fica assim, com monóxido de carbono, um oxigênio e o carbono, assim. Produzindo zinco elementar, o que é zinco elementar? É o metal zinco, mais dióxido de carbono. Vamos ver se é balanceado. Um Zn antes da seta, um depois. Um C antes, um depois. 2O antes, balanceado. Então, escrevemos a equação química correspondente. Para cada 1000 gramas de óxido de zinco, qual a massa de metal? Para cada 1000 gramas disso, quem é o metal? O metal é o zinco. Qual é a massa desse cara aqui? Quando fala em massa, tem que, na tabela periódica, determinar a massa. ZNO, ele já deu aqui, ó, Zn é 65 e o O é 16. Então, é um Zn e um O. Então, 65 mais 16 vai dar 81. Aqui é 81 gramas. E aqui é Zn sozinha, a massa do Zn sozinha é 65 gramas. Resolve cruzado e vamos achar a massa aí deste zinco para 1000 gramas. 81 multiplica cruzado aqui vai dar 81x. E 1000 vezes 65, 65.000. X vai ser igual a 65.000 dividido por 81. 802,5 gramas, aproximadamente. Então, vamos lá. 802,5 gramas. Estou arredondando, então vamos colocar um tiozinho ali para indicar aproximadamente. Essa é a massa de metal produzido quando reagir 1000 gramas de óxido de zinco. Tá vendo que eu tenho que interpretar a questão? Só isso. Vamos lá. Próxima. O bicarbonato de sódio, o NaHCO3, é um sal presente em nosso cotidiano e pode ser utilizado em fermentos, extintores de incêndio, antiácido estomacal
e em uma série de outras aplicações. O processo de obtenção dessa substância utiliza como matéria-prima o carbonato de sódio e o gás carbônico. Tá ali a reação. Vamos ver se está balanceada. 2Na, 2Na. 2C, 2C. O, 3, 4, 5, 6O. 2 vezes 3, 6O. 2Hs, 2Hs. Está balanceada. Prof, sempre vai estar balanceada? Não. Então, por isso que a gente tem que, primeira coisa, confirmar ali se o balanceamento está ok. Depois, vamos lá. Determine o número de moléculas de bicarbonato produzidas em uma reação que consome 36 gramas de água. Ele quer o número de moléculas. Então, a primeira coisa é ver quantas moléculas tem aqui, em 36 gramas de água. Determine o número de moléculas de bicarbonato. Bicarbonato é esse cara aqui. Quantas moléculas tem aqui? Se eu tiver 360 gramas de água. Então, tem que ver quantas moléculas tem 360 gramas de água. Uma molécula aqui, a água, o H vale 1, o O vale 16. Então, 18 gramas dá para 1 mol. 1 mol sempre tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Ok? Como o exercício não tem 18 gramas, tem 360 gramas, quantas moléculas eu vou ter aqui? X. 18 vezes x, 18x. 360 vezes o 6,02, vamos fazer. 360 vezes o 6,02. Dá 2.167,2 vezes 10 na 23. O 18 está multiplicando, passa dividindo e vai dar 120,4 vezes 10 na 23 moléculas. É isso que eu vou colocar lá no enunciado. Prof, por que tu não colocou a grama, a quantidade em grama ali? Porque ele não pediu a massa, ele pediu o número de moléculas. Então, eu tenho que transformar o 360 em moléculas. Transformei aqui. É isso que vai lá no enunciado. Então, isso que vai aqui, ó. 120,4 vezes 10 na 23 moléculas. Escrevam bonitinho aí, né? Aqui, quantas moléculas tem? 2 mols. 2 mols tem 12,4, 12,04 vezes 10 na 23. Porque aqui tem 2, ó. E a água aqui tem 1. 1 na frente sempre vai ser o 6,02 vezes 10 na 23. Então, vamos multiplicar isso aí cruzado. Prof, eu não sei trabalhar com notação, então você vai voltar lá e vai ter que aprender. Isso aqui já foi ensinado. X vezes 6,02 vezes 10 a 23 vai dar 6,02 vezes 10 na 23x. Agora, 12,04 vezes 120,4. 1.449, vamos colocar o número ali. Vírgula 616 vezes 10, eu estou multiplicando duas notações. Então, eu vou somar o 23 com o 23, vai dar 46. Agora, esse número aqui está multiplicando do lado do x, ele passa dividindo. Então, eu vou dividir o 1.449,616 por 6,02. Vai dar 240,8 vezes 10. Aí, eu pego 46 e diminuo, já que está dividindo, por 23. Vai dar 23. Acabou. É essa a resposta. Porém, a prof disse que uma notação científica tem que ser um número entre 1 e 10. E não é o caso. Então, o que a gente faz? Eu vou andar com a vírgula 2 casas à esquerda. X vai ficar
2,408 vezes 10. Como eu andei 2 casas à esquerda, eu aumento 2 casas aqui, né? 25 moléculas. Essa é a resposta correta. Moléculas. Esse é o número de moléculas, tá? De bicarbonato para 360 gramas de água. Esse é mais difícil, né? Esse exercício foi mais dificilzinho aí. Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 6. Hoje estamos fazendo vários exercícios, né? Um dos primeiros processos para obtenção de gás hidrogênio foi por meio de uma reação de um metal com uma solução ácida. Ao mergulharmos uma placa de ferro metálico em uma solução de ácido clorídrico, ocorre a reação. Vamos balancear essa reação, porque ela não está balanceada. 2 cloros aqui eu preciso de 2. E 2Hs agora balanceou. Agora está correta. Com base nessa equação, determine o volume de gás hidrogênio produzido pela reação completa de 112 gramas de ferro. Primeira coisa, tá? É determinar o número de mols de ferro. Porque lembra que 1 mol ocupa 22,4 litros? Então, a gente tem que ir lá na tabela periódica ver qual é a massa do ferro. A massa do ferro, vamos achar aqui, é 56 gramas. Então, 1 mol de ferro ocupa 56 gramas. Só que o exercício tem 112 gramas. É o dobro, né? Então, quantos mols eu terei? O total será 2 mols. Essa é a quantidade de mols de ferro para essa questão ali. Na proporção, ele diz assim, ó, é um ferro para um gás hidrogênio. Então, a proporção 1 mol de ferro está para a proporção de 1 mol de gás hidrogênio. Prof, por que tu estás falando do gás hidrogênio? Porque ele quer saber o volume de gás hidrogênio. Como eu tenho 2 mols de ferro, vou ter quantos mols de gás hidrogênio? Resolve a regrinha de 3, a gente vai achar 2 mols. Só que ele não quer o número de mols, ele quer o volume. Gente, se 1 mol ocupa 22,4 litros, 2 mols é o dobro de 22,4. Qual é o dobro de 22,4? 22,4 vezes 2. Não é isso? Então, vamos lá. 22,4 vezes 2 vai dar 44,8 litros. Esse é o volume. Esse é o volume de gás hidrogênio. Para a próxima. 7. A produção de carboidratos, fórmula mínima CH2O, pelas plantas, obedece à equação geral da fotossíntese. Vamos ver se ela está balanceada. Está balanceada lindamente. Quantos litros de gás carbônico medidos nas condições normais de temperatura e pressão serão necessários para produzir 10 gramas de carboidrato? Então, vamos ver quantos mols tem o carboidrato que ele disse que é esse cara aqui. Vamos ver a massa. Carbono vale 12, hidrogênio vale 1, mas tem 2, e oxigênio. Então, vamos somar isso aqui tudo, que vai dar 30 gramas. 30 gramas está para 1 mol. Lembra que o valor sempre está para 1 mol. Como o exercício está falando para 10 gramas, quantos mols tem em 10 gramas? Então, vamos resolver. 30x é igual a 10. Vamos dividir o 10 por 30? 10 dividido por 30. 0,33 mols. Então, o número de mols é 0,33. Esse é o número de mols do carboidrato, 0,33. Só que ele não quer isso, ele quer a quantidade de gás carbônico. Essa é a incógnita. A proporção, qual é a proporção? É 1 mol desse para 1 mol desse. Então, se aqui for 1, aqui também vai ser 1. Resolve a regra de 3, eu vou achar que o x é igual a 0,33 mols. Prof, mas ele não quer 1 mol, ele quer litro. Então, a gente vê 0,33 mols. Vamos ver. 1 mol, vamos fazer outra regra de 3, ocupa sempre 22,4 litros. Como ele quer 0,33 mols, quantos litros vai ter nisso? Outra regrinha de 3 para a gente resolver. Olha só, numa questão a gente resolveu 3 regrinhas de 3. X vai ser igual a 0,33 vezes 22,4. Vai dar 7,47 litros.
ok? Essa é a quantidade em litros de gás carbônico para cada 100 gramas de carboidrato produzido. Eu sei que é bem interpretação essas questões aí, né? Mas é isso. Beijinhos, nos vemos amanhã. Tchau!